paz do Senhor Jesus, povo de Deus, pastor Amir, boa noite. Vim aqui compartilhar uma palavra com vocês, que se encontra no Evangelho que segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 2, que diz assim: a epígrafe fala a continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Quero meditar com você sobre este assunto, porque é bem polêmico. Eu ouço muito isso na igreja, não pode julgar o próximo, isso e aquilo, e umas conversações, mas ninguém traz algo concernente a isso, mais sólido, mais convincente, né, a respeito disso. Só fica nessa superficialidade. Então hoje nós vamos desenrolar isso daí, né? Então diz assim o texto: não julgueis para que não sejais julgados. Ok? Versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Pois bem, irmãos, esse texto, Jesus, ele condena o hábito mesmo de criticar os outros, né? Sendo nós mesmos faltosos. Somos falhos, somos pecadores. Inclusive, na 1 de João, capítulo 1, se eu não me engano, ali está dizendo, se dissermos que não somos pecadores, fazemos mentirosos e Deus não está conosco. E eu quero ler aqui nessa epístola, né, na primeira epístola que João escreveu, capítulo 1, versículo 8, a confissão dos pecados e o perdão por Cristo, ok? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, ok? Então, baseado aqui nesses versículos de Mateus, inspirado, ele escreveu, né, o que Jesus disse, né? Então nós entendemos que realmente Jesus ele condena, né, esse ato de crítica pelo fato de sermos faltosos. Então, irmãos, o crente ele deve primeiramente submeter-se aos justos padrões de Deus, ok? Antes de pensar em examinar e influenciar a conduta dos outros cristãos. Isso aqui está no versículo 3 e 5, que diz assim: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Versículo 4. Ou, como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Ok? Então, Cristo, irmãos, ele não está aqui abolindo a necessidade do exercício do discernimento de fazermos a avaliação dos pecados dos outros. Quando nós fazemos uma avaliação dentro do contexto bíblico, isso não é julgamento. Isso é um fato. Eu vejo uma pessoa errar, apesar de eu ser falho, mas não são as minhas palavras que está naquele momento avaliando a pessoa, é a palavra de Deus. A partir do momento que essa pessoa não está enquadrada no Evangelho de Cristo, ela está em falta. Mas não sou eu que estou corrigindo, é o Senhor, é a palavra de Deus. Então, irmãos, o crente ele é ordenado a identificar os falsos ministros dentro do ministério. Está no versículo 15, que diz assim, os falsos profetas, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha só como isso é profundo. Então, irmãos, também nós devemos avaliar o caráter das pessoas, tá? Segundo os justos padrões de Deus. Versículo 6 do capítulo 7. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Então, isso é palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 1, ele não deve, irmãos, servir de desculpas para a omissão do exercício da disciplina eclesiástica sobre a disciplina da igreja. A partir do momento que existem, de fato, não tem uma igreja perfeita, existem pessoas que estão na instituição igreja, porque a igreja somos nós, está ali na casa de oração, que está em falta com Deus. E muitas das vezes o pastor está pregando, ou o preleitor está ministrando uma palavra que Deus vai fazer aquilo, está levantando a mão, dando glória a Deus, a vida dele está toda desconcertada. Porque hoje é raro os ministérios que pregam uma palavra de exortação, uma palavra de conserto. Irmãos, eu olho para a Bíblia e eu só vejo Jesus repreendendo.
Eu olho para a Bíblia e só vejo Jesus avisando. E isso é amor, isso sim é amor. Se eu vejo meu irmão tropeçando, meu irmão errando, e eu não corrijo o meu irmão, isso não é amor. Isso eu não tenho amor pelo meu irmão, mas a partir do momento que eu repreendo o meu irmão à luz da Bíblia, eu sendo faltoso, mas eu repreendo à luz da Bíblia, a Bíblia fala comigo e fala com o meu irmão também. É Jesus que está me usando, independente de eu ser salvo ou não, é Jesus que está me usando para poder alertar aquela alma para que ela não venha se perder. Ok? Então, o próprio Jesus disse, está aqui em João, não lembro qual que é o capítulo e versículo, mas Jesus disse, olha, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas no grande dia, as minhas palavras, essas palavras, a Bíblia vai julgar, a palavra que está na Bíblia vai julgar. Então, o caráter cristão está baseado aqui na palavra de Deus. Tá, ok? Muitos têm as Sagradas Escrituras, mas é só para poder enfeitar a estante. Muitos não estão lendo Bíblia, mas você já leu a Bíblia hoje? Você já orou? Você já meditou nas Sagradas Escrituras hoje? Irmãos, o inimigo sorrateiramente está encontrando brechas em muitos cristãos e ele está entrando, está destruindo a apostasia, o abandono da fé. Né? Pessoas estão com o amor esfriados mediante a Jesus e estão se afastando de Cristo. Então cabe a você se examinar. O apóstolo Paulo disse que examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Mas quando nós nos examinamos, nós não nos julgamos. Porque quem quer ser condenado? Foi isso que ele diz lá no rito da Santa Ceia. Ok? Então, irmão, seja humilde, né? E reconheça que você é falho. Para terminar essa minha fala, para esse vídeo não ficar muito extenso, que já estamos em 6 minutos e 47, quero meditar aqui no livro dos Salmos, de número 19, quero ler com você, para meditação, e nós vamos encerrar esse vídeo, e essa palavra, tomara que ela entre no teu coração e você compreenda o que o Senhor está falando com você. Salmos de número 19, né, o Salmo 19, a partir do número 10, diz assim: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel é o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Olha só Deus pode expurgar, pode arrancar da minha vida e da tua os erros que são ocultos. Ok? Então Davi ele reconhecia que tinha erro oculto nele e ele precisava de Deus para ajudá-lo. Versículo 12 diz assim: quem pode entender os próprios erros? O número 12 dos Salmos. Quem pode entender os próprios erros? Tá? Uma pergunta: expurga-me tu dos que me são ocultos. Versículo número 13: também da soberba guarda o teu servo para que se não assenhoreei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O número 14: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação no meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém? Então medite nessas palavras, que Deus o abençoe, em o nome de Jesus. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.